Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje eu vou dar uma aulinha introdutória para vocês sobre termodinâmica, introduzindo vocês ao conceito de trabalho e reações endo e exotérmicas. Gente, trabalho. O que é trabalho? Trabalho, ele vai ser o ato de exercer uma força sobre um determinado corpo e esse corpo realizar um deslocamento. Colocando em palavras melhores, se eu pegar e estiver com vontade de fazer uma mudança de visual na minha sala e pegar o meu sofá e arrastá-lo até o outro lado da minha sala, eu vou estar exercendo uma força sobre o corpo, que seria o meu sofá, e esse corpo, meu sofá, vai estar realizando um deslocamento. Assim, o ato que eu estou fazendo com o meu sofá é caracterizado como trabalho. Entretanto, como estamos estudando termodinâmica, na termodinâmica a gente estuda o trabalho dos gases, o trabalho exercido pelos gases. Ou seja, eu vou ter esse exemplo aí. Eu vou ter um gás preso num cilindro fechado, esse cilindro ele é fechado, com uma ampola no meio. A partir do momento que eu fornecer energia para este gás, normalmente pelo calor, ou seja, se eu esquentar esse gás, ele vai começar a exercer uma força sobre essa ampola. Essa força vai fazer com que essa ampola se desloque, certo? No caso, neste caso aqui, eu vou calcular o trabalho dado pela letra W. Dependendo do autor que você estiver estudando, o autor do livro que você estiver estudando, você pode ver o trabalho como W, como T ou como um símbolo, outro símbolo que agora eu esqueci o nome, mas que ele parece um Dzinho maiúsculo, certo? Não de forma, o de letra cursiva. Mas normalmente ele é dado por W, que vem de work do inglês, ok? Então, o trabalho nessa situação aí vai ser dado pela pressão vezes o deslocamento. Por quê, pessoal? A pressão aqui vai ser a força exercida numa área. Uma força exercida numa área é pressão. Vocês lembram? A fórmula de pressão é força sobre área. Então, quanto menor a área, maior a pressão, blá blá blá. Vocês lembram disso, certo? Então, nós temos aqui uma força sendo exercida em uma área, vai ser a nossa pressão, e o nosso volume vai ser por quê? Como a ampola aqui ela vai ter uma área também, a mesma área, ela vai ter essa mesma área, a gente multiplica por esse deslocamento aqui, certo? Se vocês analisarem, esse deslocamento aqui feito pela ampola, ele vai ser como um cilindro menor. E a gente vai calcular esse deslocamento justamente pelo volume dele. No caso, como o volume da primeira figura é diferente da segunda figura, a gente calcula esse volume aqui pelo ΔV, ou seja, o volume final menos o volume inicial. Ok? Então, nós temos aqui que o trabalho ele vai ser calculado pela pressão vezes o ΔV. Sabendo disso, nós podemos ter dois tipos de trabalho. O trabalho de expansão, também conhecido como trabalho motor, onde o nosso gás ele vai se expandir, nosso volume ele vai aumentar. Se o nosso volume vai aumentar, nós sabemos que o volume final ele é maior que o volume inicial. Se o volume final é maior que o nosso volume inicial, a gente tem a certeza que o nosso ΔV é positivo, ou seja, que ΔV maior que zero. Então, a nossa multiplicação será positiva, afinal, não existe força negativa. Se o ΔV for maior que zero, consequentemente, o nosso trabalho também é maior que zero. E nós temos a compressão ou trabalho resistente, onde o nosso ΔV é negativo. Por quê? Invertam
A mesma figura, mas invertam. Em vez de você olhar da esquerda para a direita, olhem da direita para a esquerda. Nós vamos ter um volume maior sendo comprimido. Esse volume ele vai ser menor que o nosso volume inicial. Sendo assim, o nosso ΔV ele vai ser negativo. Se o nosso ΔV é negativo, na hora que a gente for fazer a multiplicação lá, o nosso resultado de trabalho também vai ser negativo. Então, cuidado. Quando você tiver uma expansão, o seu resultado ele vai ser positivo. Você vai calcular lá, tudo bonitinho, tudo tranquilamente, vai dar um trabalho positivo. Quando você estiver calculando um trabalho e for um trabalho de compressão, ou seja, o volume inicial vai ser, o volume final vai ser menor que o volume inicial, a gente vai dar negativo o seu resultado. Ou seja, se alguém tiver uma pergunta para você, uma pergunta teórica sobre qual é qual, compressão, o trabalho é negativo. Expansão, o trabalho é positivo. Certo? Gente, daquela forma que eu falei para vocês, vocês precisam de duas coisas, certo? Vocês precisam de pressão e vocês precisam de volume. Pressão do gás, volume do gás. Entretanto, algumas situações, as questões, elas não vão dar isso. E como vocês calculam? Lembrem-se, a gente está trabalhando com gases, certo? Então, a gente pode utilizar aqui a equação dos gases ideais, que é PV igual a nRT. O P é a pressão do gás, o V é o seu volume, o N vai ser a quantidade de matéria em mols, o R vai ser a constante, certo? Essa constante aqui, ela vai variar dependendo do que tiver nas outras. Por exemplo, o P, ele é dado em ATM, normalmente, certo? Mas pode ser dado também em Pascal. Se eu tiver a pressão em ATM, eu vou ter um R. Se eu tiver a pressão em Pascal, eu vou ter outro R. A mesma coisa para o volume. Volume em litros eu tenho uma coisa, volume ml eu tenho outra, certo? Então, cuidado para vocês não utilizarem este R aqui com as unidades das outras grandezas de forma errada. Então, normalmente, repetindo, a pressão ela vai ser dada em ATM, o volume ele vai ser dado em litros, o N, que vai ser a quantidade de matéria, vai ser dada em mol, o R é a nossa constante, certo? Que ela varia dependendo. E o T, que é a nossa temperatura, ou aqui no caso o ΔT, que é a nossa variação de temperatura, ela sempre vai ser dada em Kelvin. Se for dado em Celsius ou em Fahrenheit, você tem que converter, certo? Continuando. Vocês podem ver que esse PV aqui é P ΔV. E P ΔV não é o nosso trabalho? Certo? Então, eu vou ter que o meu trabalho ele vai ser igual a pressão vezes o volume, como a gente já viu anteriormente, que isso também é igual a nR ΔT. Sendo assim, eu posso dizer que o meu trabalho também pode ser calculado dessa forma. Então, eu dei para vocês duas formas de calcularem trabalho. Caso na questão esteja dando pressão e volume, vocês utilizam esta primeira fórmula aqui, certo? Pressão e volume substituiu, ótimo. Entretanto, caso eles não deem a pressão nem o volume, mas eles deem informações como, por exemplo, temperatura e, não sei, massa do gás, vocês podem calcular aqui a quantidade de matéria desse gás e a variação de temperatura. Você colocando também a constante, multiplicando tudo, você consegue encontrar da mesma forma o mesmo trabalho desse gás, certo? Então, duas formas diferentes de calcular a mesma coisa.
Nós temos também, pessoal, além daquelas informações, nós temos aqui um gráfico de pressão por volume. A nossa pressão ela vai estar no eixo Y e o nosso volume vai estar no eixo X. E nós temos essa área aqui, certo? Essa área aqui, desenhada, aliás, pintada em azul, ela vai ser o nosso trabalho. Por quê? Gente, qual a área de um quadrilátero? Multiplicação dos seus lados, correto? Desse lado aqui, do eixo Y, nesse lado esquerdo aqui do quadrado, eu vou ter P, certo? Então, eu vou ter, novamente escrevendo, que o meu trabalho W ele vai ser igual a pressão vezes, nessa parte aqui do eixo Y, onde o quadrilátero toca o eixo X, eu vou ter pressão inicial, pressão final. A relação entre elas é ΔV. Então, a área dessa figura aqui, vai ser igual ao trabalho. Temos aqui um exemplo de um quadrilátero, ok. Mas se fosse, por exemplo, um triângulo, a mesma coisa. Eu calcularia a área do triângulo e a área que eu encontrasse seria o trabalho. Se fosse um pentágono, se fosse um trapézio, se fosse um losango, não importa. Eu tenho, calculando a área, eu tenho o trabalho. Gente, todas essas fórmulas que eu ensinei para vocês, elas são para situações em que o nosso sistema, o nosso cilindro, o cilindro que eu mostrei no início, nele não existe variação de pressão, certo? Mesmo que eu adicione um pouco de energia, mesmo que eu esquente, a pressão vai continuar a mesma, certo? Isso daqui é quando não tem, essas fórmulas anteriores, é quando não tem variação de pressão, ou seja, sistemas isobáricos, correto? E quando há uma alteração de pressão, nós podemos utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, pessoal, é uma alteração da fórmula da constante dos gases. Por quê? Eu vou explicar, certo? Vamos, olhando esse gráfico aqui, nós temos uma mudança de volume, que ele foi de 1 para 2, no caso aqui, 1 metro cúbico para 2 metros cúbicos, e nós temos uma mudança de pressão também, que ele foi de 3/10 à quinta para 6/10 à quinta. Vocês concordam comigo que mesmo com todas essas alterações, ele continua sendo o mesmo gás, certo? Então, eu matematicamente posso dizer que a constante do gás dessa primeira situação aqui é igual à constante do gás dessa situação aqui, certo? Gente, cortando quantidade de massa, porque vai ser a mesma, e cortando as constantes, porque também vão ser as mesmas, eu tenho isso daqui, eu tenho essa igualdade. Eu tenho que a pressão de A vezes o volume de A sobre temperatura de A, ela vai ser igual a pressão de B vezes o volume de B sobre a temperatura de B. Então aqui, pessoal, com essa fórmula, eu posso calcular quando tem uma alteração na pressão, quando tem uma alteração no volume e quando tem uma alteração na temperatura, certo? As que eu dei antes para vocês, elas eram para apenas sistemas isobáricos, ou seja, que não tinham alteração na pressão. A pressão continuava constante, mesmo com o aumento do volume. Aqui não. Aqui vocês estão percebendo que aqui tem tanto um aumento de volume quanto um aumento de pressão. Então, a gente utilizaria
essa igualdade aqui, certo? Então, substituindo em casa. O volume vai ser 1 aqui, no B vai ser 2. Aí a pressão do B vai ser 6, 10 a quinta. A pressão do A, 3, 10 a quinta, certo? Aqui não está dando nenhuma alteração de temperatura. Então, as temperaturas também são iguais. Cortou, cortou. Certo? Ok? A melhor forma que vocês têm para conseguir gravar isso é treinando. Certo? Fazendo exercícios. Todas essas fórmulas que eu dei para vocês, vocês conseguem aplicar tranquilamente. Ok? Mas também, ainda continuando na ideia de gráficos, nós temos uma transformação cíclica. Essas transformações cíclicas, o nome disso daqui, pessoal, é uma transformação qualquer, certo? Porque tanto faz, ela ou muda a pressão, ou muda o volume, ou muda a temperatura. Mesmo que eu esteja dando aqui para vocês um exemplo de uma linha reta, certo? Ponto A, ponto B, P, POU, acabou. Mesmo que isso daí tivesse uma linha toda ondulada, ou uma linha cheia de quebras, não importa. Se eu estiver indo do ponto A até o ponto B, seja por uma linha reta, uma linha ondulada ou uma linha encaracolada, eu posso utilizar isso, porque não importa o percurso, mas sim o final, certo? Isso daqui eu tenho A, eu tenho B. São eles dois que me importam. Não importam o percurso que ela fez. Claramente, se for uma linha reta, vai ser mais fácil. Por quê? Se for uma linha reta, vocês nem precisam utilizar isso daqui. É só vocês calcularem a área da figura e acabou a sua questão. Entretanto, como eu disse, pode ser que essa linha também esteja toda ondulada, ou toda encaracolada, ou da forma que quiserem colocar. Mas o que vai importar são os pontos A e o ponto B, para você substituir os valores nessa igualdade aqui. Certo? Continuando. Transformação cíclica. Isso daqui é para terminar, tá certo? Essa é a última ideia para gráficos de trabalho. Vocês podem perceber que nesse gráfico aqui, a gente tem umas setinhas. Ele está indo do ponto A para o ponto B, depois para o ponto C, D e no final o A. Ou seja, o gás passou um processo inteiro para no final ele chegar no mesmo ponto. Como a gente calcula isso? Pela área. Acabou. Simples. A gente tem a área aqui, certo? Vamos dizer que na parte de baixo eu tenho 3, na parte do lado eu tenho 2. Eu vou ter que o trabalho aqui vão ser 6 joule, ok? A unidade de trabalho é joule, tá, pessoal? A unidade de trabalho vai ser joule. No caso, BC vezes CD. Calculou a área, tranquilo. Terminou a sua questão. Entretanto, uma coisa que vocês precisam saber é justamente o sentido em que o gás está indo, em que o gráfico está indo. Se eu estiver indo num sentido horário, vejam aqui. Essa setinha, elas estão girando no sentido horário, certo? Então, eu vou ter que o meu ΔV ele vai ser maior que zero. Sendo assim, o meu trabalho ele também é maior que zero. Se ele estiver seguindo no sentido anti-horário, ou seja, o contrário disso daí, eu vou ter um ΔV menor que zero. E a gente viu que ΔV menor que zero, o trabalho também é negativo, certo? Então, só relembrando, eu dei 3 tipos de gráficos para vocês. Nesse daqui,
eu não tenho nenhum tipo de alteração de pressão. Então eu posso calcular simplesmente a área dele, que o meu trabalho vai estar bonitinho, tranquilo, fechou para mim, certo? Se não tiver nenhum tipo de alteração de pressão, calculei a área, acabou. Se eu tiver tanto uma alteração de volume quanto uma alteração de pressão, eu vou utilizar essa igualdade aqui. Não importa como esteja o caminho do ponto A para o ponto B. Pode ser uma reta, pode ser ondas, pode ser o maior garrancho que vocês viram na vida. O que vai importar é o ponto A e o ponto B, para vocês conseguirem os valores e substituírem aqui. E por fim, nós temos uma transformação cíclica, onde, mesmo depois de todo o processo que o gás passou, ele volta para o estado inicial, que a gente vai calcular a área, como no primeiro caso, com o adicional de saber a direção que o gráfico está indo. Se for no sentido horário, o nosso trabalho será positivo. Se ele estiver indo no sentido anti-horário, será o nosso trabalho, ele será negativo. Certo? Acabamos a introdução de trabalho. Vejam um pouquinho, façam exercícios, treinem as fórmulas que eu dei para vocês, ok? E agora a gente parte para reações endotérmicas e exotérmicas, que isso vai ser apenas um slide, porque a gente vai ver isso melhor ao decorrer das aulas de termodinâmica, certo? Então, gente, simples e prático. Reações exotérmicas, elas são reações que liberam calor, como vocês estão vendo aqui. No próprio desenho, as setinhas estão para fora, ou seja, o calor está escapando. Reações endotérmicas, o calor está entrando, elas precisam de calor para existirem, para acontecerem, certo? De forma a trazer isso para o nosso mundo, de uma forma mais simples. Quando você está cozinhando alguma coisa, estão ocorrendo reações o quê? Endotérmicas. Você liga o fogo do fogão ali, coloca a panela e a comida vai começar a aquecer, absorver calor para finalmente cozinhar ou fritar, certo? Então, ali estão ocorrendo várias reações endotérmicas, porque o alimento ele está absorvendo o calor para dar seguimento ao processo. Exotérmico. Se você tem uma fogueira, ou se você tem um fósforo, mais fácil, se você acende um fósforo, você vai sentir, se você botar a mão perto, que o calor ele está emanando do fósforo. Ou seja, o fósforo ele está perdendo calor para o ambiente, certo? Na reação endotérmica, o ambiente entrega calor para a reação. Na reação exotérmica, a reação entrega calor para o ambiente. Nos exercícios, pessoal, a gente consegue diferenciar uma da outra quando, por exemplo, eu tenho uma reação aleatória, x mais y, certo? X mais y dando xy, certo? Uma reação genérica. Eu vou ter x mais y menos 50 kJ, ou 50 calorias, que são as duas formas de energia, certo? Ou menos ou mais. Se for menos, significa que a reação ela está perdendo calor. Então, se eu tenho, por exemplo, x mais y menos 50 joules, significa que ela está perdendo calor. Então, é uma reação exotérmica. O calor está indo para o ambiente. Se eu tenho uma reação x mais y mais 50 joules, eu vou ter uma reação que ela necessita desse calor, que ela precisa absorver esse calor. Então, eu vou ter uma reação
endotérmica. Relembrando, endotérmica absorve calor do ambiente. Exotérmica libera calor para o ambiente. Simples, fácil, prático. Certo? Com isso, pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Espero ver vocês daqui 2 semanas. Tchau, tchau. Estudem bem. Até lá.